Muito boa tarde você que acompanha o Canal Rural nessa tarde de quarta-feira. Seja bem-vindo a mais um Conexão FPA Mato Grosso. Hoje eu falo aqui do estúdio do Canal Rural em Cuiabá e nós vamos diretamente fazer uma conexão com Brasília para conversar com o Thiago Rocha, consultor de relações governamentais da ProSoja Mato Grosso. Primeiramente, Thiago, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Patrônio. Obrigado aí pelo convite. Eu cumprimento também toda a audiência aí do Canal Rural. Maravilha. Hoje o Thiago está conosco para esclarecer e trazer os entraves, as preocupações com um decreto publicado na semana passada que busca, em síntese aqui, endurecer o jogo, ou seja, as punições com proprietários de terra que tiveram as áreas incendiadas, especialmente, claro, por incêndios causados propositalmente, incêndios criminosos. O problema é que muitas vezes vários produtores rurais têm sido vítimas justamente desses fogos que não foram causados por eles. Ainda assim, eles podem também ser punidos. A síntese é essa, mas quem vai nos explicar é o Thiago Rocha. Uma situação complicada, Thiago, mas eu queria que você inicialmente nos explicasse, esse decreto e por que ele causa tamanha preocupação. Patrônio, primeiramente é importante a gente ressaltar que os objetivos, aventados aí ou publicados em relação à publicação desse decreto, eles ressoam, entre os produtores, porque os produtores são muito afetados por essa questão das queimadas. Então, eles sofrem prejuízos gigantescos, quando passa fogo aí na sua propriedade, seja na área produtiva ou na sua reserva legal e APP. Primeira é em relação ao objetivo que foi propalado. O segundo é o que está escrito efetivamente. E aí o decreto 12.189, publicado no dia 20 agora de setembro, diversos dispositivos do decreto, que é o decreto considerado o decreto de crimes ambientais, é o 6514 de 2000. Então, além dele agravar as multas, e todas as multas e todas as sanções muito destinadas a quem tem a posse ou propriedade de terras, que parece uma medida persecutória, nós temos também uma alteração em relação ao tratamento do embargo. Então, o que trouxe aí esse decreto, através do seu parágrafo 2º do artigo 16, ele incentiva, de certa forma ele implementa o embargo cautelar em caso de fogo criminoso, sem autorização. Então, vamos pensar lá. O que é o embargo cautelar? É aquele que não tem qualquer necessidade, isso é de origem mesmo, de princípio do embargo, que é interromper o dano e propiciar a regeneração. Está lá no Código Florestal. Então, o problema não é o embargo florestal, o embargo de área em razão do incêndio florestal. Não é esse o problema, não é a essência da questão do embargo cautelar. O objetivo dele, de fato, é interromper o dano e propiciar a regeneração. O problema é quanto tempo demora para levantar esse embargo, que são muitos anos para levantar esse embargo. Uma instrução normativa do IBAMA desse ano, a instrução normativa número 8, foi publicada no início desse ano, com o intuito de dar racionalidade ao processo de desembargo e regularização das áreas, somente prescreveu novamente que o embargo ele só vai ser levantado após análise do CAR e aprovação do programa ambiental, ou seja, podemos esperar aí que nas próximas décadas nós teremos isso resolvido. Esse é o primeiro problema. O segundo é que se nós tivéssemos aderência efetiva ao texto do Código Florestal, não seria um problema o embargo, porque, de acordo com o artigo 51 e parágrafo 1º lá do Código Florestal, o objetivo do embargo é restringir o dano e regeneração, e ele deve estar restrito à área em que houve o dano efetivamente, não estendendo os efeitos do embargo para as outras atividades produtivas ou aquelas que não concorreram para o dano. O objetivo de quando esse texto foi colocado desta forma na lei é porque, em matéria ambiental, o sujeito pode ser responsabilizado administrativamente com essa medida cautelar, até certa forma, ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente se realmente ele deu causa àquele dano ambiental. Então, não faz sentido você pegar uma medida cautelar e transformá-la em punitiva. Então, o que traz aí o decreto 12.189? Traz o embargo cautelar. E o conflito dele é com a resolução, que a gente já falou bastante até, Patrônio?
a resolução do Conselho Monetário Nacional, a 5.081 de 2023, e diga-se de passagem, voto do Ministério da Fazenda, redigido pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, em que estendeu o conceito de embargo para a propriedade inteira. Então, propriedade que tem um polígono ali, uma parte pequena de embargo por desmatamento ilegal, né? Que aí você, como eu estou explicando até, o embargo ele pode ser feito de forma cautelar. Esse produtor não pode crédito rural. Então, lendo o decreto 12.189, à luz da resolução 5081, há produtores que podem ter embargo cautelar e ficar também fora do sistema financeiro, e ficar também apartado do crédito rural. Infelizmente, é uma falta de um pouco de coordenação e um pouco de entendimento das próprias leis ambientais que fizeram a gente chegar nesse ambiente. Pois é, Tiago, muito bem explicado. E aí acho que vem justamente num ponto que a gente costuma muito dizer que é um dos grandes calcanhares de Aquiles, né, do Brasil, que é a insegurança jurídica. E isso vai, obviamente, né, gerar mais um motivo de insegurança jurídica para o produtor rural. E a pergunta que vem, nessa semana, o Ministério da Agricultura também lançou, né, algumas medidas justamente para tentar minimizar os impactos causados sofrido pelos produtores, né, que tiveram áreas atingidas. Isso também vai acabar atingindo, vai acabar afetando essas medidas? Bom, o Ministério da Agricultura estava trabalhando de uma forma acertada, a meu ver, na criação de uma linha, provavelmente seria ali uma linha do Renova Agro para apoio, especialmente aos pequenos produtores que sofreram com incêndios. Como essas linhas são ligadas ao crédito rural, ou seja, a finalidade rural, independentemente de ter recursos oficiais ou não, chama-se crédito rural, é a finalidade. E aí ela também está sujeita à resolução 5081. Então, se houve uma passagem de fogo na propriedade, houve um embargo cautelar, e esse embargo foi lançado como desmatamento, né? Muita gente dizendo assim, não, mas a resolução 5081 diz que não pode ser concedido crédito rural para propriedades embargadas por desmatamento ilegal. É só você baixar uma base lá do IBAMA que você vai descobrir que tem muitas áreas que foram embargadas por uso de fogo e aparece como desmatamento ilegal. Então, é uma falta de conhecimento prático da situação de quem está fazendo essas regulações. Nesse sentido, pode ser totalmente frustrada a política agrícola. Essa política pública que está sendo anunciado pelo MAPA, está sendo costurado ali com o Banco do Brasil, pode ser totalmente frustrado. Você vai anunciar e depois, quando o produtor for lá buscar, ele não pode porque ele está numa lista de embargo. Perfeito, né? Essa é a grande preocupação, né, Tiago? Justamente essa falta de coesão, essa falta de entendimento claro, né? E parece que é uma falta de conversa, né? Então, realmente é importante trazer essa discussão aqui. Além dessas questões relacionadas ao crédito, Tiago, há ainda alguma outra preocupação que o setor tem por parte dessa resolução? Bom, tem, né? É importante dizer assim, a ProSoja Mato Grosso, através da sua gerência de sustentabilidade, seu corpo jurídico, eles estão analisando outros aspectos desse decreto. Eu estou destacando aqui os principais dele. O segundo, que chama muita atenção, é o artigo 58C, que ele traz ali uma multa que vai de 5 mil a 10 milhões de reais, tá? E com base no possuidor da terra não ter tomado as precauções adequadas para evitar o incêndio. Então, isso é basicamente uma carta em branco para o órgão ambiental dar a multa que quiser, muito subjetivo, sem parâmetros legais, desobedecendo, assim, afrontando diretamente o que diz aí o inciso 55 do artigo 5º da Constituição, né? Antes, em âmbito administrativo, também alcança aí a ampla defesa e o contraditório. Mas parece que isso foi ignorado. Então, dessa dimensão, e todos os dispositivos que foram criados foram agravados através desse decreto, estão muito voltados para o possuidor, ou seja, para o produtor rural. Parece mais uma intenção de apontar o dedo, apenas um setor, sendo que esse é um problema tão complexo de ser resolvido, que demanda aí articulação e diálogo, mas parece que foi a intenção muito clara de desviar o foco, né, para uma dificuldade operacional e estratégica que o Estado brasileiro tem, e não é de hoje, de tomar ações mais estratégicas para a prevenção de incêndio. Então, eu culpo alguém
eu coloco todas as punições nas costas de alguém para dizer que eu estou fazendo alguma coisa, mas efetivamente os números não mostram esse resultado. E curiosamente, ô Patrônio, para demonstrar como é muito voltado para quem é possuidor de terra, que eu falei do artigo 58. O artigo 59 do Decreto de Crimes Ambientais, ele trata daqueles casos de quem fabrica, vende ou transporta ou solta balões que possam provocar incêndio. Você imagina um balão que transporta fogo, ele pode chegar até uma área extremamente inóspita, difícil de fazer o combate a incêndio e queimar milhares, né, de hectares de floresta, uma dificuldade muito grande para o Estado poder fazer esse combate. E sabe de quanto que é a multa? A R$10 mil. Isso não foi alterado. O olhar está muito seletivo para cima do produtor rural. Os órgãos ambientais, os órgãos de Estado, eles não podem ser vesgos, eles não podem olhar apenas um setor. Caso contrário, vão sair daí 3, 4 anos e não vão deixar nenhum legado que possam se orgulhar. Isso eu tenho certeza, se não mudar. Perfeito, Thiago. Como você acredita que deva ser o caminho, então, né, para o Ministério da Agricultura? Deveria ser adotado? Qual o caminho para solucionar ou buscar minimizar todos os impactos e, principalmente, né, buscar ações preventivas também junto ao Ministério do Meio Ambiente para a gente evitar situações como essa no futuro? Muito embora cada ministério trabalhe ali na sua ilha de trabalho, em algum momento eles vão pegar um barquinho e se encontrar em algum lugar e conversar, né? Então o Ministério da Agricultura, ele tem uma proximidade muito maior da base, então ele recebe muito mais críticas e muito mais cobranças, né? E o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Fazenda precisam ouvir genuinamente, não apenas escutar, né? Porque é através da articulação com a sociedade civil que você vai chegar no resultado. Os produtores cobram medidas mais austeras aí em relação aos crimes ambientais. Nós tivemos um caso em Sinop, o camarada colocando fogo ali na beira da via e depois ele pagou R$800 e está em liberdade. Você acha que isso não incomoda os produtores rurais? Então, por que não dialogar e não fazer algo muito mais inteligente e muito mais coordenado? Para que realmente a gente saia do plano dos discursos, né? E vamos aí para mostrar resultados efetivos no futuro. Maravilha, Thiago. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Thiago Rocha, consultor de relações governamentais da ProSoja Mato Grosso. Obrigado a você que nos acompanhou nesta tarde de quarta-feira. Isso foi o Conexão FA Mato Grosso. Fiquem bem. Até a próxima semana. Conexão FPA-MT. Apoio à ProSoja Mato Grosso.